Vamos rezar para começar, então. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorre-me sem temor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doutor comum, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de continuar a leitura, eu só queria ler um trechinho aqui, bem um parágrafo só, na época, né, o cardeal Ratzinger escreveu uma coisa que vai só para servir de lembrança para quem acompanhou as últimas leituras antes do catecismo, que era a respeito da introdução à filosofia e a necessidade de estudar filosofia, pelo menos introdutoriamente, para entender melhor a fé, né? Porque os pressupostos da fé são os pilares da razão natural que sustentam e que embasam motivo para crer, né? Que vão fazer a nossa fé ficar mais robusta. E ele diz assim, que a unidade de filosofia e teologia no cristianismo primitivo. Então, por que a gente leu Maritain, por exemplo? Não foi de graça, não foi por acaso, não foi só para uma questão intelectual, né? Mas propedêutica mesmo, uma questão de embasar. A relação entre fé e filosofia parece, à primeira vista, uma questão bastante abstrata. Parece, o Ratzinger dizia. Mas não era uma questão abstrata para os cristãos dos primeiros tempos da Igreja. Foi ela que possibilitou as primeiras imagens de Cristo. Pode-se mesmo dizer que em suas primeiras origens a arte cristã surgiu da pergunta pela verdadeira filosofia. Foi a filosofia que deu à fé sua primeira visão concreta. Filosofia. As mais antigas pinturas cristãs que conhecemos são encontradas nos sarcófagos do III século. Seu cânon imagético inclui 3 figuras: o pastor, o orante e o filósofo. Os sarcófagos. Olha só que interessante. O que um filósofo estaria fazendo numa imagem tão importante para o cristianismo primitivo, que é a semente do que a gente vê hoje germinada na Igreja Católica Apostólica Romana? O que o filósofo estava fazendo lá? Tem o pastor, tem o orante e tem o filósofo. E a gente hoje pensa que a filosofia é uma coisa de faculdade acadêmica, uma coisa mais para o lado só racional, que não tem religião no meio. Hoje a filosofia é marxista, materialista, totalmente dialética, ateísta, feminista, tudo que é ista no sentido anticristão. Menos tradicional e menos bom senso possível, né? Ela se distanciou do bom senso. Então é muito importante a gente sempre retomar os princípios filosóficos que norteiam o senso comum quando a gente avaliar até mesmo os artigos do credo, porque de alguma forma eles vão dialogar com o senso comum também, porque Deus falou a nossa linguagem, não fomos nós que falamos a linguagem de Deus, porque Ele se revelou, não fomos nós que ascendemos a Deus intelectualmente, Ele que desceu e revelou-se na nossa linguagem, na nossa gramática, né? Deus falou com as nossas sentenças, e o Antigo Testamento é cheio de figuras, mas figuras que nós conhecemos e reconhecemos, e através das quais a gente medita o que a gente não conhece, né? Então, a filosofia é um instrumento autêntico para poder caminhar na luz da razão. Por isso que o nosso lema de associação é fé e razão, e não só fé, porque nós não somos fideístas. A gente também não é só racionalista, porque o racionalista ele acaba colocando a fé numa espécie de tabuada mental, numa espécie de máquina de pensar, e aí a oração deixa de existir. Aí deixa de ter sentido você crer, porque se você mentaliza tudo, se a fé passa a ser apenas um conteúdo intelectual, Você não vive o que você crê. você não vive o que você crê, porque daí ela não vai impelir a vontade para mover o seu corpo, o seu ser para fazer a caridade. Então, quando tem a oração junto com o estudo da filosofia, no caso não um estudo sistemático de filosofia, eu falo dos princípios primeiros mesmo, só aquilo que é o básico para a gente entender o beabá da razão natural, para dominar nossa própria razão e saber que a gente é livre para pensar e não depende do outro. Pensa por mim aí, por favor, para eu poder crer melhor. Não, eu sou capaz de atingir os princípios primeiros da filosofia de modo comum aos meus irmãos, porque eu tenho inteligência, Deus me deu. E é a partir dessa inteligência que eu alcanço esses princípios, e com esses princípios eu caminho com um passo mais firme na hora de rezar o credo e o meu rosário.
Então eu vou rezar com convicção, sabendo no que eu creio. Se alguém me intimar, eu falo assim, eu creio por causa disso, disso, disso. Eu estou certo disso, e você está certo da sua descrença? Aí ele não vai ter, porque todo mundo que não crê em Deus não sabe por que não crê. Ele vai dar um monte de fundamentos, mas o único que tem o fundamento verdadeiro é o cristão imbuído e munido da verdadeira filosofia. Então por isso que o Ratzinger coloca aqui, os primeiros cristãos, eles questionavam, eles indagavam pelo verdadeiro filósofo, e eles encontram em Cristo o filósofo. Aquele que Sócrates procurava, que Aristóteles procurava, é Jesus. Ele é o filósofo, porque filosofia é amizade com a sabedoria. Ele é a sabedoria encarnada. Então ele é a filosofia. Jesus é a filosofia que todo pagão filósofo buscava com a sede natural da razão que Deus mesmo criou em Adão. Então ele já tem aquela, quero conhecer, eu quero a verdade, mas eu não sei, eu estou aqui no escuro, estou cego, apalpando, eu não tenho revelação. Aí vem Cristo, Deus, o Logos, que é a sabedoria. Ele encarna, ou seja, Jesus, ele nada mais é do que a materialização da inteligência divina. Ele é a materialização. Então você olha para os feitos de Jesus, você está vendo a filosofia real. Você dispensa Sócrates, Aristóteles e Platão e cola nele, e você tem tudo que é preciso pensar e crer. Pensar e crer. Você tem a fé e a razão em Cristo. Porque tudo que ele falava, ele explicava assim com sabedoria. Então isso é só uma introdução. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então quer dizer, quando fala que Cristo é a verdade, é nesse sentido, porque a sabedoria é a verdade. E a filosofia verdadeira, ela busca só a verdade. A filosofia não quer saber de sentimentalismo, a filosofia não quer saber de teorias vazias, de especulação assim, vamos fazer aqui uma estatística. Não, a filosofia não trabalha com estatística. Ciência concreta, ciências muito restritas, química, física, biologia. Não, ela manda nessas ciências, a gente viu com Maritain, porque ela está acima. A preocupação da filosofia está muito além do que a matemática se preocupa. A preocupação de um filósofo não é a preocupação de um biólogo, de corrigir uma doença, entender as células, a vida. O filósofo quer saber a verdade. E ele encontra em Cristo. Então, nós temos aqui, no Catecismo, um livro que vai nos brindar com um apanhado da doutrina da igreja, no que a igreja ensina para nós crermos, professarmos e realizarmos na prática. Então, só para dar aquela revisada, né, geral, para a gente se situar aqui, onde que nós... Dá um F5, né, daquela atualizada. Onde que a gente está aqui? Peraí, a gente está lendo o Catecismo para quê mesmo? É só para ler assim, falar, tá, agora eu conheço, beleza, agora eu fecho e volto à minha vida. Então assim, tem que sempre lembrar, o intelecto ele vai ser iluminado pela verdade, mas a vontade vai ter que corresponder ao que ela recebeu pelo intelecto, vai ter que corresponder. E a nossa tarefa de casa é fechar o catecismo todas as quintas-feiras e rezar à noite antes de dormir e pedir, que o Senhor nos dê a graça de pôr em prática isso que a gente absorveu com a inteligência. Porque a inteligência já está dada, a gente recebe, não tem bloqueio. Tá, Deus é 3 pessoas num só Deus. Ok, amém. E agora, eu vou corresponder a isso na oração? Eu vou crer nisso mesmo? Eu vou fazer a minha vontade se obrigar a aderir ao que a minha razão entendeu? Ou eu vou ficar sempre assim, não, tá, beleza, mas na hora de rezar, eu sempre mentalizo um outro tipo de Deus, um Deus que é mais diferente, mais minha imagem. Mas eu entendi que é 3 em 1. Eu entendi que é 3 pessoas numa só, mas só que, mas eu não gosto muito desse tipo. Eu gosto mais de rezar para um Deus assim que é mais igual a mim. O Deus que está dentro de mim, o Deus que sou eu mesmo, né? O Deus que é o meu cachorro, o panteísmo, né? Eu acho que esse Deus é mais gostoso de rezar para ele. Eu sinto mais próximo desse Deus. Agora o Deus católico é teórico demais, entende? A gente tem que fugir disso, porque é cômico, mas é a tentação que o diabo coloca na gente, porque a teoria e a prática, ela tem uma linha tênue, né? Se você brincar, fica só na teoria. E aí é o problema. Então a gente está aqui, no meu é a página 143. Aqui é o artigo número 3, vai começar a letra A, né? Vai indicar aqui os frutos imediatos do quê? Do 6º artigo do credo, que é subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Jesus subiu de fato, a gente viu quinta passada. É um fato histórico para nós reconhecermos que ele nos fez elevar a nossa alma para Ele quando Ele subiu. Ele também foi preparar um lugar para nós no céu, né? Ele foi preparar a nossa morada, nós vimos isso. O que mais que Ele fez ao subir aos céus? Ele tinha que tirar o corpo dele desse reino, nesse vale de lágrimas, né? Porque o corpo glorioso não merece ficar aqui embaixo. Então tem vários motivos para Ele ter subido, ascendido pelo próprio poder. Defender, né, agir como nosso intercessor e advogado, né, verdadeiro, diante do Pai.
Então, olha só que interessante, a gente está vendo que cada vez que o catecismo traz um tema, tem vários ângulos que convergem na mesma pessoa de Cristo. Tipo, ele subiu ao céu. É só para ele voltar para onde ele estava? Não, é para ele preparar um lugar para nós. Não é só isso não, é para nossa alma sempre pensar em Deus elevando-se, igual ele se elevou. Então você vai pegando assim, de cada ângulo que você analisa, tem alguma coisa a mais para você considerar, além do que você já entendeu. Você fala, tá, beleza, Jesus ascendeu, isso é um ponto histórico. Então eu vou rezar o segundo mistério glorioso e vou ficar imaginando ele subindo no céu, aos céus. Tá, é só isso que aconteceu? Ele só subiu? Não, eu tenho que colher o fruto disso, eu tenho que pensar nisso sim, imaginar concretamente, se precisar, né, a imaginação ao princípio, mas o ideal é que você reze com a inteligência, e não ficar preso à imagem dele subindo, que você alcance o significado maior disso, que é preparar um lugar para nós, que é nos obrigar a elevar a inteligência sempre que pensarmos em Deus. Quando conversar com Deus, eu não estou no plano horizontal, eu estou no vertical. Eu não posso rezar de igual para igual com Deus, não tem como. E a gente é impelido a rezar de igual para igual, porque o dia a dia é sempre entre irmãos. Brigar com Deus, né? Fica... E como, assim, às vezes a gente age como se Deus não existisse, mesmo crendo nele. Que é um pecado também, é uma tentação, e é uma coisa muito fácil de cair. Você tomar uma atitude no dia a dia como se ele não estivesse vendo. E aí você só percebe isso no exame de consciência. Você está lá, você fala, caramba, vixe, olha, como é que pode? Eu agi como se ele não tivesse existido, eu nem senti. Olha, se eu morresse hoje, ele ia me jogar isso na minha cara e eu ia falar, nossa, agora que eu estou percebendo, claro, cadê seu exame? Você não pensou que o ser humano é responsável por cada ato, a não ser que tenha abaixo de 7 anos de idade, porque depois passou disso, tem que pensar assim, você foi para a esquerda, foi para a direita, você foi reto na rua, explica por quê. Por que você dobrou a esquina? Você tem que explicar. Você não pode falar assim, eu não sei porque eu dobrei a esquina. Você é um ser humano, você não é um cachorro que está andando, balançando o rabo, pulando. Você é racional. Então, todo ato humano é um ato moral. Isso, na verdade, é a moral, né? A moral é a ciência que regula a ação humana. Se é uma ação correta ou incorreta, certa ou errada. Então, nós somos seres morais. E isso que é o problema, né? Viver como se Deus não existisse. Então, quais são os frutos de a gente meditar que Cristo ascendeu aos céus? Letra A, aumenta-nos a fé. Tá aí, ó. Depois de tudo que a gente viu, ainda aumenta a nossa fé. Esta admirável abundância de dons celestes vem acompanhada de uma valiosa série de frutos e vantagens. Olha só, parece até uma coisa de marketing, né? Frutos e vantagens. O que você ganha sendo cristão? Dá até para fazer propaganda. Você faz realmente, e é a verdadeira propaganda. E eu pensando aqui comigo, analiso. Tudo que você olhar em volta, que o ser humano já fez, tem uma analogia com a verdadeira religião, a verdadeira fé. Por exemplo, jornalismo, que é a arte de disseminar informação, né? O trabalho de disseminar informação. Só que o jornalismo ele é corrompido, a gente sabe que tem todo um problema, e ele dissemina a informação que interessa para aquela empresa respectiva. Só que evangelho, em grego, gospel, em inglês, quer dizer boa nova, good news. E news é notícia. Então, se você fizer um paralelo, o que é a essência do cristianismo? Ide e evangelizai. Vocês são jornalistas. Vocês têm que contar um fato que aconteceu. Deus encarnou, passou por uma paixão, depois ele ficou 40 dias ensinando e subiu aos céus. E é para a gente fazer tudo o que ele mandou. É um trabalho jornalístico. É o jornalismo por excelência, o cristianismo. Gospel, evangelho, nós somos noticiadores. Vinde ouvir o que eu tenho para dizer. Eu tenho uma nova para te contar, pagão. Vem ouvir. O que é? Tenho boa nova para você. Deus se encarnou, ele ficou igual a mim e você. Isso é uma boa nova, isso é notícia. Isso é manchete. Então o cristão, todo cristão, por definição, ele é uma espécie de repórter de Deus. E todo mundo tem essa incumbência, não é só o padre. O padre, vamos dizer, ele está assim numa hierarquia superior, o bispo mais ainda, o bispo seria o redator-chefe, e nós somos os cobridores que vamos a campo. Cada um na sua família, né? Na verdade, a gente tem que falar. Tem que falar, a gente fala, a gente vai repassar, porque eu fiquei sabendo, o bispo me ensinou, tem essa notícia aqui, então eu te passo para você. Então, estou falando assim porque tudo que você imaginar de profissão, você vai encontrar no cristianismo a realização autêntica dela, a verdadeira profissão, que nem do jornalismo está lá. Isso que eu estou falando serve para quem faz jornalismo católico, pensar, para ele santificar o curso dele. Falar, poxa vida, olha só, eu sou um jornalista de profissão e Cristo mandou todo cristão ser um noticiador para informar. Agora pega quem faz medicina, não dá para fazer a mesma coisa? O médico pensa, eu sou a figura de Cristo na terra também, eu curo.
o padre, as almas, puras almas. O padre nem comenta porque ele já está dentro do escopo mesmo, na cara larga ali, a teologia, Deus, né? Mas vamos pensar aqui. Sacerdote, na verdade. O sacerdote. Isso. Como que ele fosse um sacerdote. Exato, ele é uma réplica, assim, como se fosse uma réplica de Cristo na Terra. Deveria ser, né? Deveria corresponder. Então aqui, o que a gente está vendo? Eu estava falando porque eu pensei tudo isso porque o que me gerou esse gatilho mental foi a hora que eu vi aqui, ó, valiosa série de frutos e vantagens. Quando pensa em vantagem, você pensa em esperteza. Pensa em gente que não é muito santa, gente que é espertalhona, que não quer saber de trabalhar, mas quer pegar atalhos, né? E aqui o catecismo traz o termo vantagens. Então não é porque tem espertalhões que a palavra vantagem perder o uso, ela não deve ser utilizada dentro da boca de um cristão. Não, você tem vantagem em ser católico. Não, você não, porque diz, abusus non tollit usum. Então quer dizer, o abuso não aniquila o uso de uma coisa. Não é porque tem abusos com a imagem de São Jorge na macumbaria, que é um paganismo, satanismo, etc e tal, que eu vou falar que São Jorge não é santo mais, eu vou quebrar todas as imagens. Não, isso aqui é macumba. Aí eu que estou errado, porque o que acontece? Estou mais errado do que o macumbeiro em fazer isso, porque ele se apropriou, ele roubou, né? Ele roubou a imagem. Agora, um católico que por causa disso vai começar a odiar a imagem de São Jorge como se fosse uma coisa ruim, ele que está fazendo errado, porque é propriedade nossa. Como que alguém de fora vai mexer no nosso coração e falar, não, odeia seu pai aí, odeia sua mãe aí, só porque ele não está fazendo as coisas, né? Não sei se fica claro o raciocínio, mas o que acontece? O marketing, o que é um marketing? É a arte de você divulgar uma coisa a convencer um futuro comprador a adquirir o produto, né? É a técnica de convencer, ou melhor, convencer não, de persuadir, porque envolve emoção. Persuadir não é convencer não é persuadir. Convencer é você destruir o argumento do seu adversário e ele se rende. Você me venceu, é verdade, você está certo, eu estou errado. Você convencer, porque você convenceu. Agora, persuadir é você pegar o que ele gosta, o que ele sente bem e puxar por ali. Por exemplo, você quer convencer alguém de que tal palavra que ele usa, tem costume de falar, aquilo ali é errado. Você não pode chegar nele e convencer, porque ele não vai se convencer, porque ele está emocionalmente com aquela palavra no vocabulário. Então você fala assim, olha, quem usa essa palavra é aquele fulano lá que você odeia tanto. Ele usa muito essa palavra aí. O quê? Ele usa essa palavra? Deus nunca mais está na minha boca essa palavra, porque você ligou o afeto dele. Você pegou um atalho dentro dele, ele não gosta de tal tipo de pessoa, e ela usa a palavra que ele gosta de usar. Agora você aniquilou o uso dele, você corrigiu ele por persuasão e não convencimento. Então, isso os jesuítas faziam muito, persuadir os índios, não convencer. Porque o índio não se convence, o índio não segue a razão natural, o índio segue mitologia, crendice, ele segue os sentimentos mais selvagens, espontâneos, mais primitivos, assim. Não tem uma coisa, eu quero dizer assim, ele não tem elaboração cultural, ele não tem uma coisa sistematizada, né? Então, o que São José de Anchieta fazia? Aprendeu Tupi-Guarani primeiro. Eu vou só ouvir, eu não vou falar nada de Cristo. Vou ficar aqui, talvez meses ou anos ouvindo, comendo peixe ali na fogueira, sei lá. Depois, o que ele faz? Me conta suas histórias. Aí Tupã, é não sei quem, é Tupinambá, é Potira, não sei das quantas. Beleza. Aí ele pensa, bom, agora eu sei no que ele acredita. Então eu vou pegar isso que ele tem um afeto já conectado com essas histórias. Vou criar histórias bíblicas, ou tirar personagens da Bíblia, e vou explicar para eles que esse é o lado do bem, e vou pegar os nomes que ele cita como heróis, e vou colocar no papel dos vilões. E vou dividir o bem e o mal, e vou contar uma história para o índio. Olha, Tupã era um monstro que queria pegar a criancinha, mas o anjo da guarda dela veio ajudar, e venceu Tupã, e aniquilou, mandou ele para o fogo do inferno, e Tupã foi condenado. Aí o índio começa a visualizar, pela imaginação, o índio vai e começa a entender, e fala, nossa, então esse Tupã é do mal. E aí o jesuíta ganhou ele para Cristo. Não convenceu, persuadiu. Porque ele foi pelo sentimento do índio, ele não foi pela razão do índio. Entendeu? Persuadir não é convencer. Persuadir você vai pelos sentimentos do interlocutor. Convencer você vai direto na razão, você bate de frente. Chega no debate. O que você tem para falar? Isso. Não, isso aí está errado por causa de A, B, C. São Tomás é convencimento. São Tomás só convence, ele não persuade ninguém. São Tomás é um guerrilheiro do convencimento. São Tomás nunca ia pelo caminho da persuasão, assim, na Suma Teológica, pelo menos. Claro que ele poderia usar isso pessoalmente, deve ter usado muitas vezes, porque não é ilegítimo.
São só dois caminhos para se chegar ao mesmo resultado. É você ganhar uma pessoa para a verdade. Você pode pegar, porque talvez ela seja fraca da razão. A única coisa que ela tem é o sentimento. Então, mano, tem como ir pelo sentimento também. Vamos por aqui então. Ó, sabe isso aqui, que nem o São José de Anchieta fez com o índio. Ele não tem como dar um tratado de teologia e filosofia para o índio. Ele não vai entender os 10 mandamentos. Jamais. Ele não vai entender isso aí. Porque ele vai pensar, por que você segue uma coisa que alguém te falou? O índio não pensa, ele pensa assim, ó, eu só sigo aquilo que eu vi e que eu experimentei. Eu só sigo aquilo que eu vivi. Ele tem toda essa questão, né? E é muito difícil. Nos tratados iniciais do Brasil, dos primeiros descobridores, lá dos primeiros missionários, eles falavam, é muito difícil converter essa gente. São duros na queda. Pensou a paciência dos jesuítas? Vixe, é muito difícil converter. Por quê? Porque era outro universo. Universo mental. Não tinha nada a ver com o de português. Era totalmente. Tudo que você pode imaginar de pressuposto, eles não tinham. Então, quando a gente vai conversar aqui, a gente está na mesma cultura. Então, o pressuposto é tudo igual. Fala assim, gente, 2 e 2 é 4, né? A tabuada já é pressuposta aqui, as leis da biologia é pressuposta, os 10 mandamentos são pressupostos aqui. Então, eu posso falar meias palavras, todo mundo entende o resto. E com o índio, que nem se você falar a frase inteira, ele vai entender. Porque ele não sabe de onde você está tirando aquilo. E ele vai ridicularizar você ainda. Mas você acredita em uma coisa que alguém morreu e te falaram? Por quê? Você não vai conseguir convencer. Então você pega e entra no campo dele, fala, no que você acredita? Eu acredito nisso, então vamos partir disso aí. Aí você puxa ele. E assim, na verdade não é só com o índio que isso tem que ser feito. Porque isso foi feito com os vikings, isso foi feito com os visigodos, foi feito com os romanos, foi feito com os gregos. Né? São Paulo chegou no Areópago, o que ele fez? Ele chegou lá destruindo, isso aqui são ídolos, são diabos, são demônios que vocês adoram, vocês vão para o quinto dos infernos se vocês continuarem adorando Atena. Ele fez assim? Não. Ele, povo ateniense, eu estou vendo aqui, eu observo, né, que vocês são muito religiosos. Que povo religioso, meu, isso é muito bom. Estou vendo que vocês são religiosos, olha quanta estátua, olha Atena, Zeus, Mercúrio, Hermes, não, Mercúrio é romano, né? Hermes, né, no caso, Hermes. Aí vai, não sei o que, Afrodite. Aí ele fala, olha, eu estou vendo uma imagem que está escrito, ao Deus desconhecido, eu sou a pessoa que conhece o nome dele. E eu vim falar isso para vocês. Opa, e os gregos? Novidade é com a gente mesmo. Vem para cá, que a gente vai, agora eu te escuto. Porque você tocou numa coisa que nos interessa, afetivamente. Porque sentimentalmente os gregos eram assim, idólatras pela novidade, pela informação. Tá aí o berço da filosofia, tá lá. Porque por cultura, por natureza, é um povo questionador, indagador, que ficava olhando para o céu o dia inteiro, perguntando, de onde vem tudo isso? Quem sou eu? Para onde eu vou? É o grego que pensou isso aí. Não foi o romano, não foi os egípcios, não. Foram os gregos que trouxeram isso. E São Paulo, que é, vamos dizer, o apóstolo dos gentios, né? O príncipe dos apóstolos, não. Como que é o outro nome dele? É o apóstolo dos gentios? É o apóstolo dos gentios. Apóstolo da gente. Sim. E o apóstolo, né? São Tomás fala, o apóstolo por excelência, né? E fala, ele chega lá e vai pelo sentimento dos gregos. Ele fez o mesmo que São José de Anchieta fez com os índios. Pegou naquilo que eles mais gostavam, que é novidade, deuses novos. Falou um Deus novo, eles já pegavam para eles. Não tinha esse negócio de, teu Deus, meu Deus. O pagão, ele tem uma visão diferente. Isso aí eu peguei também com Ratzinger. Os pagãos não tinham brigas, vamos dizer assim, não tinha essa coisa de fazer... O proselitismo não existia. Então, de uma fronteira para outra, fazia intercâmbio de deuses. Cada um trocava, troca de deuses, assim. Porque para eles tanto faz, né? Quanto mais Deus, melhor. Você tem um Deus do vento com outro nome, passa para cá, me ensina a história dele. Já vou começar a adorá-lo. Já passa para cá que eu vou adorar. Você São Bonifácio, né? Tipo, ele pegou e cortou uma árvore, que era um ídolo pagão de Thor, lá na Escandinávia, assim, seu país. Aí, tipo, no caso... Hostil, você fala? Caso hostil. Só que, tipo, ele fez certo, né? Porque ele converteu muita gente do paganismo à igreja. Talvez, porque daí tem que ver a circunstância. Ele pegou o machado e cortou a árvore mesmo também, não foi nada ecumênico, assim, nada. Sim. É que tem casos em que, por exemplo, Cristo virou a mesa dos vendilhões do templo. Sim. E ele é a misericórdia encarnada. Como é que a misericórdia vai lá e sem aviso nenhum, ainda faz um chicote e tal? Você tem que entender o contexto. Que tem tempo para irar-se, tem tempo para pacificar. Há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de dar a vida, diz o Eclesiastes, né, no Antigo Testamento. Porque debaixo do sol tem tempo para tudo. Então a gente não pode generalizar, né? Você só vai evangelizar de um jeito, vamos dizer assim, cuidadoso,
passo a passo, meio que subentendido, até chegar a termo, e nunca vai fazer abruptamente, mas a Escritura fala, pregai o Evangelho oportuna e inoportunamente, admoestai, ameaçai, mas pregai o Evangelho. Então, o que isso quer dizer? Que tem momentos em que você tem que virar a mesa para pregar o Evangelho, porque a situação pede isso. Tem momentos em que você não pode virar a mesa porque a situação não pede isso. Basta uma palavra amigável que você converte o índio, converte o pagão. E se você virar a mesa achando que vai fazer igual no caso do São Bonifácio, aí não vai se adequar. E tem casos que se você fizer igual o São Paulo fez no Areópago, aí que você não converte ninguém. Sim. Porque tem casos em que, olha, se você chegar ali tentando dar uma de amigo da pessoa, ela já vai achar que você não tem mais nada para falar. Então, se você está do meu lado, então vem comigo no meu culto também. É que é para um respeito humano também. Né? Respeito humano. Então, mas na verdade tudo que a gente faz de bom, que tem a ver com Deus, é o Espírito Santo que vai fazer. Claro, então a gente está pensando aqui, mentalizando, tentando descrever o fenômeno. Mas na verdade, quem opera, quem vai pôr palavras na boca para converter de verdade, não é o Espírito Santo, não tem jeito. Vai ser sempre assim, vai ser sempre assado? Não sei. Deus pode, ele que escreve a história, né? Uma hora ele pode me impelir no meio dos parentes lá, bradar do nada, me dá um fervor no nego, não sei de onde que veio isso, eu falo, converteu o primo, o tio, não sei quem, aí daqui 30 anos eu penso, caramba, como é que foi aquilo lá, hein? De onde que veio aquilo lá? Não sei não, não sei explicar. Tipo, como se fosse inspiração artística, né? Você faz, então eu estou falando que tudo dá para comparar com o cristianismo, com o evangelho. E aqui volta a questão, então a gente pode sim fazer o marketing da nossa fé. A gente na verdade é a única classe humana que tem o direito de fazer o marketing. Os outros fazem por, vamos dizer assim... É o que nós for pedido, né? Ide e ensinar a todos os agentes, né? Provar e ver de quão suave, quão bom é. Né? Fala assim, você tem que estar apto a dar razão da sua fé. Terra e luz do mundo. Nós somos comparados a tempero. O tempero é o que dá o sabor, o tempero é a única coisa que dá paladar. O resto, os pagãos não são sal. Eles são insossos. Então não tem sabor nenhum para Deus. É como se Deus fosse o degustador da humanidade. Ele vai meio que por analogia degustar todo mundo que for santo. E tem sabor para ele, então ele engole. E quem não tem, ele vomita. Ele mesmo disse, quem for morno, ele vomita. Então ele usa a própria analogia da alimentação, de comer, né? Então o pagão não tem gosto para Deus. Por isso que a gente fala, você não pode julgar quem vai e quem não vai para o céu. Fala, não, eu não posso julgar mesmo. Julgar não. Mas Deus pode. E as coisas que Deus falou eu posso reproduzir. Então ele disse, quem não for por Cristo não entra. Né? Quem não for, e também extra ecclesia nulla salutis, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Não sou eu que estou dizendo. Então tem que separar quando você está reproduzindo um dogma e quando você está interpretando um dogma e inventando uma coisa louca, igual os padres da internet aí. Não, todo mundo vai ser salvo, todo mundo, o homossexualismo não tem problema não. Feminismo, aborto, aí que está o problema. Ele está sendo juiz, não quem está reproduzindo o dogma servilmente. A gente está reproduzindo o dogma aqui como papagaio. Então a gente não tem uma doutrina nova. Eu não sou autônomo para interpretar a doutrina da igreja, de jeito nenhum. Quanto menos eu interpretar, melhor. Então nesse sentido eu tenho que ser só um papagaio mesmo, um gravadorzinho. Apertou play, reproduz exatamente o que o magistério disse. Claro que não dá para fazer isso. Porque cada cabeça é uma sentença e cada pessoa tem um grau de assimilação da verdade. Então ninguém vai interpretar do mesmo jeito, mesmo se for um dogma. Cada um vai assimilar o que é capaz. Então tem os mais fracos na razão que vão interpretar aquilo ali e vai falar assim, não entendi nada, deixa o padre que ele que sabe. Porque Cristo falou, quem puder que entenda. Quando ele falou, por exemplo, do casamento, eu aposto, mas Senhor, se for assim, melhor não casar. Aí Cristo fala, quem puder que compreenda. Ele não explicou. Então ele falou, tem gente que não pode compreender, porque quem puder que compreenda, quem não puder, seja humilde. Então guarde igual Nossa Senhora, que não entendeu porque Cristo ficou no templo na Páscoa. Filho, estava desesperado à tua procura, teu pai, eu não sabia que teu pai... Por que fez isso com a gente? Não sabe. Por que me procuráveis? Uma criança de 12 anos falou para a mãe, por que me procuravam? Não sabe. Vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui? Ó a devolutiva dele. O filho fala para mim, vocês não sabiam, como se fosse óbvio, vocês não sabiam que eu deveria estar aqui no templo, cuidando da coisa do meu pai, da casa do meu pai? E aí Nossa Senhora, não entendi. Provavelmente ela pensou isso, não entendi o que ele disse. Porque disse, Maria, ela guardou essas coisas dentro do seu interior. Eles não compreenderam o que dizia, mas Maria guardava essas coisas em seu coração. O que quer dizer que ela guardava? Ela pegava aquilo, meu intelecto não alcançou, então eu vou ficar assim, girando em torno, como se fosse um planeta em torno do Sol.
aquele argumento, aquela frase vai ficar ecoando no meu intelecto, dentro de mim, e eu vou ficar ali saboreando até que Deus tenha misericórdia da minha inteligência e abra, destranque, para que eu penetre o mistério. E essa é a postura de Nossa Senhora. E, na verdade, é o que a igreja propõe para cada católico, cada cristão. Falar, imitem Nossa Senhora. Você não entende as coisas, não saia falando coisa por aí. Faz igualzinho ela. Eu não entendo nada de física quântica. Então, cala a boca, fica quieto. Não sai no Facebook. Não, porque o negócio é assim, ó. É só esse livro aqui que vale a pena ler. É só esse autor, é só não sei o quê. Mas, rapaz, está fazendo um caminho extremamente oposto de Nossa Senhora. Porque ela, qualquer coisinha que ela não entendesse, ela já recolhia. Não entendi. Então, deixa quieto. Não entendi, não é para mim. Se eu não entendi, é porque não é para mim. Porque se fosse, Deus revelava para mim. Né? Porque Santo Agostinho que trouxe essa ideia de cada intelecção é um ato do Espírito Santo. Né? Se eu entendi uma coisa, o Espírito Santo trabalhou. A iluminação. São Tomás vai falar assim, não, Deus deu a natureza intelectiva para o ser humano. Então, é como se fosse assim. Santo Agostinho não errou. Santo Agostinho enfatizou demais um ponto. Porque, de fato, a gente só pode pensar por similaridade com a Santíssima Trindade. Né? A gente só pensa porque é a imagem de Deus. E Deus é espírito. Então, a minha abstração é espiritual. Toda abstração é espiritual, ela não é material. Não tem como pegar uma abstração, né? Então, por analogia, quando eu entendo uma coisa, quando o ato de compreensão, quando eu falo, nossa, entendi. Aquilo ali é uma coisa que acontece que não dá para mensurar dentro da gente. Quando eu entendo um artigo do credo, quando eu entendo uma coisa, seja até da matemática, nossa, eu entendi agora a fatoração. Quando você fala, eu entendi, o que aconteceu na sua alma? Quem foi responsável por entender? Santo Agostinho enfatiza que é a graça do Espírito Santo que te fez entender isso aí, porque você sendo matéria, é impossível atingir. Então, o Espírito tem que entrar em ação e puxar você para o que é espiritual, que é a compreensão. Mas aí São Tomás fala, de fato, é Deus que te deu, só que não foi um ato particular na sua intelecção. É a espécie humana que tem de graça para a eternidade. Então, ela já nasce com essa graça. Então, São Tomás meio que dissolveu aquela especialidade de, nossa, cada vez que eu entendo é um milagre. Não, não é que é um milagre. É que já foi dado lá atrás esse milagre. Então, você não precisa ficar pensando assim, né? Tem um livro que eu peguei do Etienne Gilson, que é Por que São Tomás criticou Santo Agostinho. Estava começando a ler esse livro, mas não li. Mas você vê quanta coisa a gente falou assim, antes de mergulhar aqui, né? Então, é muito rico isso. Então, agora vamos tentar ir com os dois pés, né? Como se diz, né? Primeiramente, a gente está falando agora do primeiro fruto, né, do mistério da ascensão de Cristo. Aumenta-nos a fé. Primeiramente, o mérito de nossa fé cresce até o último grau, porquanto a fé se refere a coisas que são inacessíveis à nossa vista e que ficam fora de alcance para a nossa razão e inteligência. Aí, ó. Portanto, a conclusão é, se o Senhor se não apartara de nós, diminuir-se-ia o mérito de nossa fé. Pois ele próprio exalta como bem-aventurado os que não viram, mas creram. De fato, se ele ficasse aqui para toda a eternidade até o fim do mundo, que fé a gente teria em Cristo? Verdade. Nenhuma fé, né? A fé é a certeza do que se espera, não o que se tem. Não é a certeza de uma posse, né? Certeza que no céu a gente não vai ter mais fé, porque a gente vai estar vai acabar face a face. Né? Então, verdade. E olha que interessante, a fé é um conhecimento. A fé é um conhecimento. Ela não é um vazio, como o Olavo disse. O Olavo prega assim, literalmente, que a fé é inferior ao conhecimento, porque o conhecimento é o que você já tem, a fé é o que você não tem. Ele acha nesse sentido. Para ele parece que a fé é um vazio que você preenche com esperança apenas. Mas São Paulo diz, a fé é o fundamento das coisas que você espera. Fundamento, o Ratzinger comenta outras traduções também. Ele fala assim, é um firmar mais certo do que a tabuada do 1. Sim, na verdade tem que ter mais certeza de um mistério do que fé do que a certeza que eu tenho de estar vendo esse cara. Exatamente. Porque é Deus que revelou, e Deus, ele é a própria verdade. Ele é a verdade, ele é o próprio fundamento então, da intelecção. Exatamente. Qualquer coisa que você intelige, Deus é o fundamento disso, porque ele é inteligência pura. Então a gente intelige as coisas assim, tá? Uma torneira, chão, parede, começa a abstrair, fazer um monte de pensamento com isso, cria poesias, música, mas essa potência vem porque tem alguém que tem tudo isso como se fosse um tesouro inesgotável em ato. Qualquer qualidade minha, Deus tem em ato, puro, aquilo. Então, se eu tenho algum ato de sabedoria pelo qual sou louvado na sociedade, aquilo foi uma fagulha, assim. Mas Deus é o incêndio daquilo, ele é aquilo ali eternamente, infinitamente. Então, a gente só tem resquícios de Deus na gente. E ele é completo, né? Então, o segundo fruto vai nos confirmar a esperança. Então, aumenta a fé
confirma a esperança. Ademais, a subida de Cristo aos céus tem a grande força de confirmar a esperança que se aninha em nossos corações. Crendo que Cristo subiu aos céus enquanto homem e colocou sua natureza humana à direita de Deus Pai, grande é a nossa esperança de que também nós, para lá, havemos de subir como membros seus e de unir-nos a Ele como nossa cabeça. Então, como igreja, né? Corpo místico. Foi o que nosso Senhor asseverou pessoalmente. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo também aqueles que vós me destes. Olha só, nós fomos dados por Deus a Cristo. Aí fala, ninguém vai ao Pai, ninguém vem a mim, senão aquele que o Pai o chamou a mim. Não é qualquer um que vai a Jesus, só aqueles que o Pai chama a Ele. E o Pai chama a todos aqueles que quiserem ouvir. Todo o coração aberto. E a letra C, espiritualiza nosso amor. Então aumenta a fé, confirma a esperança e agora espiritualiza o amor. Além disso, um dos maiores benefícios que auferimos da ascensão foi o de Cristo arrebatar consigo para o céu o nosso amor e de abrasá-lo no Espírito de Deus. É uma grande verdade o que se disse. Nosso coração está onde estiver o nosso tesouro. Aí, já dizia lá atrás, né? Por isso que se diz, né? Corações ao alto, né? Isso, corda, né? Corações ao alto, porque o nosso tesouro tem que estar... Não é aqui na terra, né? Mas... Aqui é um tesouro muito contingente. E lá ele é eterno. Outra coisa aqui, e tira-lhe o caráter terreno. Realmente, permanecesse Jesus Cristo conosco na terra, todas as nossas considerações se concentrariam em seu porte e trato humano. Nele veríamos apenas um homem que nos cumulou de assinalados benefícios e por ele teríamos certa afeição natural e terrena. Apenas, né? No entanto, pelo fato de ter subido aos céus, Cristo espiritualizou o nosso amor. Fez-nos amar e venerar como Deus aquele que sabemos estar ausente com sua humanidade. Olha que coisa. Nós o verificamos no exemplo dos apóstolos. Enquanto o Senhor estava no meio deles, parecia que o consideravam por um prisma muito humano. Olha só. De outro lado, o próprio Senhor nolo afirma com sua palavra: para vós é bom que eu vá. Aquele amor perfeito com que os apóstolos amavam a Jesus Cristo, humanamente presente, devia ser aperfeiçoado pelo amor divino e, por sinal, a vinda do Espírito Santo. Que legal, né? Quanto mais próximos eles estavam fisicamente de Cristo, menos eles teriam o tesouro do céu, no sentido de que a fé deles era menor, era nula, na verdade. A fé era nula, não tinha nem fé, porque o objeto da fé já estava presente. E ele pensa, ele disse: convém que eu me afaste de vocês, eu tenho que ficar longe para que eu fique mais perto. Eu tenho que estar longe para estar perto. Se eu ficar perto, eu estou longe de vocês. Olha que coisa, assim, paradoxo, né? Olha, ele está perto, mas só que ele está tão perto que daí o objetivo dele não se cumpre. Ele tem que voltar para o Pai, para aí sim a gente ficar todo mundo perto dele, porque daí o Espírito Santo liga todo mundo. É uma coisa interessante de se meditar, né? E ele diz: dilata a sua igreja. Olha lá. Acresce que assim Nosso Senhor dilatou sua casa na terra, que é a igreja, cujo governo devia ser dirigido pela virtude e assistência do Espírito Santo. Como pastor e chefe supremo de toda a igreja, deixou entre os homens a Pedro, o príncipe dos apóstolos. Olha aí um fruto, né? Se ele não tivesse ascendido, nós não teríamos a igreja. A igreja é fruto da ascensão de Cristo, porque enquanto ele estava aqui, a igreja não se manifestava. Aqui é o Pentecostes, que é a consequência da ascensão. O Pentecostes, na verdade, vamos dizer, é a resposta para o enigma. Convém que eu me vá. Aí todo mundo ficou, mas como convém que o senhor vá? O senhor quer ficar longe da gente? Não estou entendendo. Aí ele não podia explicar. Ele tem uma passagem que ele fala: muitas coisas que eu vos digo, vós não podeis compreender. Mas ele fala: eu enviarei meu Espírito que traduzirá. Consolador, Paráclito. E aí vocês compreenderão. Porque ele fala assim: agora não compreendeis o que eu vos digo, mas virá o Paráclito Consolador e aí compreenderão. Então, ele já deu uma rubrica para eles entenderem que, fiquem tranquilos, calma lá, vocês não estão entendendo. Eu sei que vocês não estão entendendo e é natural que não entendam. Então, esperem, tenham paciência. Daqui 10 dias, né? Eu vou mandar o Espírito Santo. Ele não falou o tempo, né? Eles ficaram na esperança. A gente sabe. A gente sabe daqui para lá, né? Mas de lá para cá ninguém sabia que ia durar essa novena.
povo não sabia se ia ficar um ano para a eternidade no céu, quanto que ele ia voltar. Ele só falou para não afastar de Jerusalém. Não vos afastei de Jerusalém, até que eu envie o Paráclito. Mas ele não falou quando ele ia voltar. E ele voltou ali 9 dias. E agora ele falou, na ascensão, não é na ascensão, depois ele apareceu, né? Que eu não vos abandonarei, né? Não, até os fim dos tempos. Isso, não acreditai quando disserem está aqui, está ali, porque como um relâmpago tal, eu virei, o Filho do Homem virá pegar os seus. Então a gente está agora na mesma situação deles. A gente está no fim dos tempos e já sou ascensão. A gente está esperando o julgamento final. Então a gente não sabe que dia que é. Já fazem 2021 anos. Mas a gente não sabe se é daqui a um mês. Pode ser. Eles não sabiam que ia durar 9 dias o Espírito Santo ia descer. Eles ficaram em novena. Eles ficaram ali no cenáculo com Nossa Senhora, os apóstolos, os discípulos e os apóstolos. Todo mundo ali rezando, rezando, rezando. E depois, de repente, eis que um trovão no céu. Aí todo mundo se assusta. Aí começou a juntar gente de todo canto ali. Grego, pardos, né? Todo tipo de raça, tribo e língua. Então aqui, ó, dilata a igreja por causa disso. Além disso, a uns constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres. E sentado que está à direita do Pai, não cessa de distribuir a uns e a outros os dons que lhes convém a eles, como diz o apóstolo, a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida com que Cristo a distribuiu. E ele continua fazendo isso até hoje. O Papa Francisco é Pedro de novo. Ele continua atualizando a figura de Pedro, né? A aplicação prática agora, ao fato da ascensão, devem os fiéis aplicar os mesmos princípios que expusemos anteriormente, a propósito do mistério da morte e ressurreição. Nossa perfeita salvação, nós a devemos aos sofrimentos de Cristo. Aí, ó, volta a lembrar da cruz, né? A nossa salvação não vem da ressurreição, ela vem dos sofrimentos de Cristo. E seus méritos patentearam aos justos a entrada para o céu. Então, são os méritos daquela morte que abriu o céu para outros seres humanos além de Jesus Cristo. O único homem que podia entrar no céu. Né? Isto não obstante, a ascensão de Cristo se nos apresenta como um modelo que nos ensina a olhar para o alto e transportar-nos ao céu em espírito. Dizemos mais, ela também nos dá uma força divina que nos põe em condições de fazê-lo. Então a gente pode tirar analogias para a vida prática cotidiana. Você trabalha com as mãos, faz a parte física do dia. Mas você sempre tem que começar e terminar uma atividade com o sinal da cruz, fazendo uma oração, pedindo para Deus abençoar. Porque você sempre tem que elevar, sair daquilo, né? Você sempre tem que... E também, acho que é interessante falar que, assim, na liturgia, por exemplo, porque às vezes as pessoas falam, por exemplo, a data do Natal, né? O pessoal já fala, é o mero aniversário de Jesus. Mas na verdade não é assim, porque no Natal, Deus dá de fato uma graça própria daquele tempo litúrgico específico. Então, da mesma forma que ele fala da ascensão, no dia da ascensão, ou mesmo quando você medita no mistério da ascensão, como ele está falando, não é só tipo uma mera lembrança de quando ele subiu aos céus, mas dá de fato uma força para você levar sua alma a Deus ao céu também, e levar seus pensamentos aí. Acho que é isso que eu entendi aqui, pelo menos. Sim, é efetivo mesmo, né? Efetivo, é uma data efetiva. É uma graça, exatamente. Você vê o Natal, é que nem quando chega no nosso aniversário. Nós não ficamos indiferentes. É só uma data. A gente comemora, a gente faz uma atividade diferenciada. A gente confraterniza, convida os mais chegados, os mais amados, e ali a gente gasta dinheiro, compra bolo, enfeita, faz uma liturgia. Tem a liturgia do aniversário, porque a gente faz toda uma congregação em torno da pessoa aniversariante. Agora, quando é o aniversário de Cristo, será que não tem também uma festa no céu? Não tem a comemoração no tempo? Não tem uma graça que a igreja dispensa, uma indulgência, uma coisa diferenciada? Tem. Tem mesmo. Porque se fosse só memória, os protestantes estariam com a bola, né? Porque para eles tudo é só memória. Tudo é só coisa... Aí quando a gente chega nesse artigo agora, que é o 7º, ó, faltam só 3, hein? Pra gente terminar, a gente vai entrar já na parte sacramental. Vai ser muito importante também. E agora, ó, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então ele subiu e ele vai descer para julgar. Então não é uma subida eterna, é uma subida com prazo para uma descida, né? Só que essa descida não é mais para visitar a terra, não é mais para fazer nenhum apostolado, não é mais para fazer nada que diz respeito à nossa jornada. Não tem mais nada para fazer. É o momento de fechar mesmo, né? Então, ó, significação do artigo, pelo menos dá tempo da gente ver. O tríplice ministério de Cristo.
Jesus Cristo honra e engrandece a sua igreja com 3 importantes ministérios: de redentor, de protetor e de juiz. Pelos artigos anteriores, nós já sabemos que ele remiu o gênero humano pela sua paixão e morte, e que pela ascensão, acabamos de ver, se tornou o perpétuo advogado e defensor de nossa causa. No presente artigo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, só resta explicar a sua função de juiz. O artigo quer dizer que Cristo Nosso Senhor, naquele dia supremo, há de julgar todo o gênero humano. 2. O dia do Senhor. As Sagradas Escrituras atestam que são 2 as vindas do Filho de Deus. A primeira foi quando assumiu carne para nos salvar e se fez homem no seio da Virgem. A segunda será quando vier para julgar todos os homens na consumação dos séculos. Aí, ó. Nas Escrituras, esta segunda vinda se chama Dia do Senhor, Dominus Dei, do qual diz o apóstolo: o dia do Senhor há de vir como o ladrão de noite. É imprevisto, é inesperado. Quer dizer, inesperado não, é esperado, mas é imprevisto. Aquele dia, porém, aquela hora, ninguém os conhece, declara o próprio Salvador. Letra A, sua realidade. Em prova do juízo final, basta citar esta passagem do apóstolo: todos nós teremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição do bem ou do mal que tiver praticado em sua vida terrena. A Escritura está cheia de textos que os párocos, padres, descobrirão em cada página quando quiserem explicar este mistério e torná-lo mais acessível à inteligência dos fiéis. Olha que destaque interessante. A inteligência. É um apelo à inteligência. Todo sermão apela à inteligência, nunca aos sentimentos. O apelo, mesmo que, como eu disse no começo, mesmo que comece como metodologia, apele aos sentimentos, mas é só uma introdução. O apelo mesmo é inteligência. Ó, B, objeto de nossa esperança. O juízo, hein? Se desde o início do mundo todos ansiavam por aquele primeiro dia em que o Senhor se revestiu de nossa carne, porquanto nesse mistério havia a esperança de seu resgate, também agora devemos, depois da morte e ascensão do Filho de Deus, suspirar ardentemente pelo segundo dia do Senhor, aguardando a ditosa esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Então não é para ter medo do dia do juízo, é para ter ansiedade neste grande dia, para você querer mesmo que aconteça, que seja agora, vem. A gente fala até, né? Vinde, Senhor Jesus, né? Pelo menos... Maranata. Né? Maranata. Eles colocaram, não sei se na Tridentina agora tem, colocaram no Novo Zordo, né? Não sei se reproduziu ou se colocaram. O problema é que daí colocaram logo depois da comunhão. Aí ficou um pouco ambíguo. Ficou com, porque porque ele já veio, né? veio ali na Santíssima Eucaristia. Deveria ter uma abordagem distinta, né? Para pelo menos ficar claro que sacramentalmente ele está presente, mas a parousia não. Claro, a parousia. Porque daí fica confuso. Aí vem a explicação que a gente tem da igreja, ó, dos juízos, né? O que são os juízos? Ele fala, na explicação desta matéria, os padres terão de atender às 2 ocasiões em que todo homem deve comparecer na presença do Senhor para dar contas de todos os seus pensamentos, ações e palavras, e para aceitar finalmente a sentença imediata do juiz. Então não tem apelo, né? Tem que aceitar o que ele falar. Aí que está o negócio. Depois se morreu, fala assim, morri, agora eu tenho que aceitar. Abaixa a cabeça e espera. Só espera o rojão. É céu, purgatório e inferno. E agora? E agora? Então, ó, tem o juízo particular. Letra A. A primeira ocasião é o momento em que cada um de nós deixa este mundo. A alma é levada incontinente ao tribunal de Deus, onde se examina com a máxima justeza tudo o que o homem jamais fez, disse e pensou em sua vida. É o que chamamos de juízo particular. O que seria esse incontinente? Você sabe? Esse termo em latim. Ah, em latim... Incontinente, porque você não contém, né? Incontinente Sem quando o você... corpo, será por causa disso? A alma será levada incontinente ao tribunal. Então ela não vai levar nada, né? Não vai levar nada... Talvez ela não vai levar nenhum recurso. Ela vai estar despida de qualquer recurso. Imediatamente, quer dizer. Imediatamente? Eu pesquisei aqui, imediatamente. Incontinente. Nunca ouvi nesse sentido. Talvez por conta da época em que foi publicado, né? O português também. De modo imediato, sem demora ou atraso.
É porque é o juízo particular, verdade. Agora, o universal, que é a letra B, a segunda ocasião, porém, há de ser quando todos os homens terão de comparecer juntos, no mesmo dia e no mesmo lugar, perante o tribunal do juiz, para que, na presença de todos os homens de todos os séculos, cada um venha saber a sentença que a seu respeito foi lavrada. Para os ímpios e malvados, esta declaração de sentença não constituirá a menor parte de suas penas e castigos, ao passo que os virtuosos e os justos nela terão uma boa parte de sua alegria e galardão, que é o presente. Naquele instante será, pois, revelado o que foi cada indivíduo durante a sua vida mortal. Este juízo se chama universal. Vai estar todo mundo. Universal. Todo mundo. E os corpos ressuscitados, né? E os corpos ressuscitados. Então vai ser... Nossa, vai ter que ser um lugar muito grande. vai ser imenso. Imagina o tamanho do lugar. E dura que todo mundo vai se ver. Todo mundo Sim. saber que o errou, que acertou. Anotar um novo sentido aqui. Resposta ao público. Todo mundo vai ver o pecado de todo mundo. Isso é E motivo de meditação dos pecados privados, né? todo mundo vai ver de tudo. O que a gente acha que ninguém está vendo aqui, que a gente fala, não, eu conto só para o padre na confissão, tá beleza. Ou então uma pessoa que nem confessa, né? Fala, ninguém me vê, porque a Bíblia várias vezes nos Salmos ele ironiza. Diz o estulto em seu coração, quem me vê, façamos o mal, vamos armar ciladas para o homem bom, quem me vê. E lá, tudo foi registrado. Vai ser colocada a amostra da pior forma possível para quem tem vergonha. Porque aqui a gente teria maior receio, maior vergonha de ver uma coisa nossa no centro da praça mais pública possível, né? A gente tem aquela vergonha, nossa, é meu, estão vendo. Na escola, mesmo que a redação ficasse bonita, você tem vergonha, o professor lê para todo mundo, nossa, tem vergonha. Mesmo que você saiba que é uma coisa elogiosa, imagina uma coisa vergonhosa, uma coisa repreensível, ilícita, imoral, feia, né? Podre. Pecado confessado não vai aparecer. Não, o julgamento é que o julgamento vai ser... Não, confessado não. Confessado aparece. Eu penso que vai, mas no sentido de que, se não me engano, o professor não foi da tratativa, as pessoas que cometeram pecados, mas foram salvas, na ressurreição dos corpos parece como se fosse cicatriz, até fala. Vai ter uma... Só que, sabe, isso vai servir para glorificar ainda mais a ação de Deus na sua vida. Não vai ser motivo de vergonha. Não vai ser motivo de vergonha, porque, sabe, você, se converteu, superou aquilo. Vai ser tipo aquele motivo de glória no sentido Vai ser de... mostrado, Vai mas vai ser ser falado. vexatório. Fala assim, olha o que eu fiz e olha onde eu O vou. arrependimento. Eu acho que vai ser mostrado, mas depois vai ser mostrado. É igual quando a pessoa... Santo Agostinho. Um ex-alcoólatra fala assim, sem receio, para uma plateia: nossa, gente, eu vou mostrar para vocês primeiro como eu fui, depois eu vou contar. Santo Ele Agostinho. fala, Confissões. Ele não tem aquele receio de falar. Nossa, é fantástico. Ele fala com uma espontaneidade assim, técnica e tão livre. Nossa, é difícil ter. Eles falam que ele tinha temperamento nervoso. Não, ele é sanguíneo, né? Ele era sanguíneo. No Galeno, né? Seguindo a teoria do Galeno e do Hipócrates, ele é sanguíneo. Na teoria do René Lessene, ele é o nervoso. Ixi, é do remédio. É que o nervoso, ele nervoso questiona. Questiona. O nervoso, ele questiona, é aberto, não guarda muito segredo e é primário, né? Então, de Santo Agostinho, ele era muito assim, ele era muito nervoso, muito, o que é isso, senhor? Mas como? Eu rezo primeiro, invoco primeiro, o que eu faço? Muito assim, perturbado das ideias, assim, muito... E depois... Muito falador, né? Oratória, retórica. Exatamente, retórica. Por isso que eles falam que era sanguíneo também. E aí diz aqui, ó. Motivos para o juízo universal: abrir todas as consciências. Será então necessário mostrar porque, além do juízo particular para cada um, se fará ainda outro geral para todos os homens. Ora, os mortos deixaram às vezes filhos que imitam os pais, parentes e discípulos que seguem e propagam seus exemplos em palavras e obras. Esta circunstância deve aumentar os prêmios ou castigos dos próprios mortos. Olha, não, isso aqui já rende 3 horas de meditação. Só essa frase aqui. Por quê? Para e pensa agora o que o Hitler fez, o que o Karl Marx fez. Até hoje o Lula dando sequência ao que o Karl Marx fez. Imagina na conta dele, lá no inferno. O que uma pessoa que está no inferno pensa de uma outra pessoa que está adolescente começando a ler os seus livros. Falando, pelo amor de Deus, não leia. Eu não posso lá falar, ela não leia. Vai aumentar minha garfada aqui e não lê.
Aqui o negócio vai queimar mais, aí aumenta mais um. Aí você vai empresta pro vizinho o livro. Ou lê esse livro aqui que massa do Nietzsche. Daí o Nietzsche lá, meu Deus, não lê isso aí, não lê, meu filho, não lê. Aí fala, ai meu Senhor, deixa eu voltar lá, deixa eu aparecer para ele, nem que eu apareça igual um dragão de 7 cabeças, feio para assustar ele, deixa eu aparecer. Não, ele já tem os padres de lá. Não, mas os padres estão na TL, não vai dar, eles não vão ouvir. Os padres estão pior que eu. Então você se lascou, porque também vai cair na sua conta, porque esses padres estão assim por uma influência indireta sua. Ai meu Deus do céu, pronto. O Padre José Augusto falou na homilia dele, que vai ter o juízo universal, por causa dessas pessoas que vão para o inferno, por causa da atitude desses homens aqui. Então, do Karl Marx. E você viu que ele falou aqui? Tudo que você faz, a gente pensa, eu confessei e tá beleza. Confessei pro padre e fui perdoado. Tá, mas e as pessoas que pecaram por causa do seu pecado? Foi perdoado por causa delas também? Você vai ter que, de alguma forma... Você está perdoado, mas você tem a culpa. Tem a culpa. Então, por consequência, o pecado... Porque você pode ter sido perdoado ali, mas na conta vai pesar muito aquilo ali. Então tem que entrar o quê? O quanto de penitência você fez para na balança você mostrar para Deus, olha, 3.000 pessoas até hoje, vamos supor que só 3.000 fizeram só, né? De toda a história da humanidade, você conseguiu influenciar 3.000 pessoas depois da sua morte a fazer o mesmo pecado que você. Só que na sua vida você salvou 6.000 pessoas. Você salvou, você fez caridade para 6.000. Você escreveu livros que ajudaram 6.000 pessoas. Você criou provérbios, você criou linguajares que as pessoas usaram como princípio de vida. E aí 12.000 pessoas, 20.000 pessoas seguiram e se deram bem com isso. Aí aquelas 3.000 são engolidas pela caridade. Agora o contrário, se você falou uma palavra, ensinou, né? Não, você pode ser católico e ser abortista. E você convence, você persuade milhares de mulheres a ensinarem suas filhas, suas netas a pensar assim. Uma geração de mulheres a pensar assim. Olha como é que vai ser o pecado. Porque daí vai ser... Imagina Lutero, que ele não foi julgado ainda. Ele já foi julgado particularmente, mas e o universal? E o tanto de seita que está abrindo? É tudo na conta dele, está caindo débito negativo lá, o saldo. Ó. Começou com ele, né? Começou com ele. Então, E ele, por causa dos donatistas, dos hereges que influenciaram Lutero dentro da igreja, que foram condenados também. Então tá tudo assim numa teia de pecado e vai cobrar todo mundo, né? E aí tá lá. Então, isso que eu falei, rende muita reflexão isso aqui. Porque ou vai aumentar nosso prêmio ou nosso castigo. Por isso que tem direitos autorais. Você escreve um livro, você começa a receber dinheiro, mesmo que você não esteja mais vendendo seu livro hoje. Mas a livraria está vendendo, então cai na sua conta o dinheiro, porque é o mérito da sua obra. Da mesma forma, a gente compara. Eu fiz uma boa ação, quando eu for julgado por Deus, se tiver gente lá que fez depois da minha morte aquilo ainda, vai na minha conta aquele bem. É meu, eu sou o autor daquele bem, passou por mim. Claro que foi Deus que fez, né? Mas é o próprio Deus que vai pegar de volta o que é dele. Mas eu estava vendo uma aula online aqui, que é a aula que fala faculdade, sai, cada um estuda em casa, né, na faculdade. E aí a professora bem petista, bem falando mal, quer que ninguém, todo mundo fala mal do Lula, mas ninguém lê o estatuto dele. Tem que ler para entender, né, o que ele está dizendo ali, as coisas boas dele. Então fala mal dele, né. E aí ela está começando a falar mal da igreja. Mal da igreja católica, né. Aí me falou assim, mas você já leu o documento da igreja? Ela não leu. Então, porque ela estava mal da igreja, aí ela não conseguiu falar nada. Abriu o microfone ali e falou online. Foi uma sala inteira ouvindo. Mas é bom, depois ela nunca mais fala. Isso é verdade. Nunca mais fala. Olha, já pensou nesse julgamento final, os donos dos laboratórios farmacêuticos? Clínica, abortista. Não, os piores vão ser os filósofos. É quem defende umas ideias, que justifica. Porque a ideia é superior no sentido de ser, que nem aquela questão da filosofia mandar nas ciências, que põe a mão na massa. Porque quanto mais universal, mais nobre. Então, quem tem mais nobreza, o operário ou o idealizador da obra? Então, quem pensou uma heresia que gerou toda uma obra de panfletagem, de publicação de livros, ou até de formas de construir a arquitetura torta, quem pensou tudo isso aí, quem combateu a beleza sistematicamente, esse vai pesar mais do que o arquiteto que fez a obra. O pedreiro que construiu às vezes nem estava sabendo. Ele vai ter a parte de culpa dele, que ele deveria saber. Ele deveria conhecer, pelo menos saber, né?
até como diz, o madeiro, o lenho cuja árvore produziu o fruto da vida que gerou o pecado original, ele foi quase condenado, né, praticamente. Mas o lenho que gerou a cruz também foi exaltado. Da mesma forma, tudo que a gente usa para o bem ou para o mal vai ser retribuído, vai ter méritos ou castigos. Então ele diz aqui, ó, tal influência que a muitos empolga em seu caráter benéfico ou maligno, não acabará senão quando romper o último dia do mundo. Convinha, pois, fazer-se então uma perfeita averiguação de todas essas obras e palavras, quer sejam boas, quer sejam más. Aí vem a importância do exame de consciência. A gente só dá importância para o exame quando a gente começa a meditar isso aqui. O que, porém, não seria possível sem o julgamento geral de todos os homens. Então, reabilitar os justos, outro motivo ainda, né? Muitas vezes os justos são lesados em sua reputação porque os ímpios passam por grandes virtuosos. Isso também é um problema, eles vão pagar caro por isso, hein? Quem se passou por virtuoso e foi louvado, ficou para a história, né? Nossa, herói, vai se lascar no julgamento. Porque na mesma proporção que enganou, você se passou por justo, não, ó, agora você vai ver o que é bom para tosse. E assim, claro que a gente daí não pode falar nada da alma de pessoas, mas existe muitos falsos heróis. Hoje existe, por exemplo, a figura do Gandhi, né? Ele é extremamente moral, a própria religião. Che Guevara é tido como herói. Che Guevara. Falsos heróis, assim. E herói da esquerda, que é a favor do gaysismo, do lesbianismo, LGBT. E ele era totalmente anti-gay, anti-lésbica. Ele matava. Sim. Eles fazem assim, eles não, isso aí não existe não, né? Tá, muda de assunto. Che Guevara é herói, sim. Muda de assunto. É uma coisa louca, não dá para explicar isso. Aí, então, reabilitar os justos, né? Muitas vezes os justos são lesados, isso acontece. Pede a divina justiça que, numa convocação para público julgamento de todos os homens, possam os justos recuperar a boa fama que lhes fora iniquamente roubada aos olhos do mundo. Então, vai ter que ser devolvida a reputação de quem perdeu a reputação injustamente. Vai ter que ser devolvida. E quem é que foi mais injuriado? Quem é que foi mais, assim, ofendido? Não é o próprio Cristo? Quem que vai devolver a reputação dele? Todo mundo que pecou vai ter que pagar para ele no juízo final. Então, tem assim, todo pecado que eu cometo cai nessa conta também, porque eu estou ofendendo uma coisa que ele já fez por mim para eu não fazer mais. Não é para eu pecar mais. Por que eu estou pecando ainda? Se ele já fez a abertura do céu para mim, falando, agora só faz, me imite, faça que cumpra os 10 mandamentos, siga os mandamentos da minha esposa, a igreja, e seja feliz. Só te espero voltar aqui para o céu. Mas se não está fazendo, está manchando a reputação dele. Porque quem está olhando que é pagão, fala, católico fazendo errado. Manchou a reputação de Cristo de novo. Porque daí eles vão jogar na conta de Cristo. Esse Jesus não vale nada não, olha lá os cristãos como é que agem. Aí tira a moral de Cristo. E ele lá no céu pacientemente espera o juízo final. Quando chegar o juízo, agora senta todo mundo aí. Agora eu vou cobrar de todo mundo. Vai chegar o chicote também nos cristãos que me fizeram passar vergonha. Aí que tá, porque a nossa responsabilidade é muito grande. A gente, como eu falei, tudo dá para comparar, né? Quando você pega uma empresa igual a Coca-Cola, Microsoft, alguém vem aqui prestar um serviço com a camiseta, o crachá. Se ele fizer coisa errada, quem paga é a Microsoft, é a Coca-Cola. Então ela pega muito no pé do funcionário. Ele não pode pisar fora da regra. É uma coisa assim, qualquer coisinha, tchau, manda embora, excomunhão. Então imagina quem tem o batismo, que é o crachá da porta do céu, para entrar no céu. É o nosso crachazinho. Que vai estar lá São Miguel, vai estar Nossa Senhora, todo mundo naquele corredor enorme, dourado, aquela coisa toda nobre, e fala assim, vai passar, quem vai entrar? Só quem tem o selo, né? Quem tem o crisma, quem defendeu a igreja, quem tem esse crachá, quem honrou, na verdade, porque quem vai ter bilhões vão ter o crachá, né? Trilhões, mas quem é que usou, quem é que passou de verdade na cancela da virtude? Quem é que fala, acordou mais um dia, vou viver meu batismo, passei na cancela, vamos para cima. Ou deixou guardadinho lá na mochila de esquecimento e foi para os vícios. Aí quando chega lá, tá com o crachá novinho. Você não usou não. Tchau. Quem não tem crachá é para lá, naquele lado lá, fica lá naquele lugar escuro ali. Ó. Então aqui, ó, vamos ficar hoje só nessa página, né? Aí depois a gente tem aí, ó, 2 páginas e meia para entrar no 9º. E aí fecha, né? Então aqui, ó, isso aqui também é interessante para encerrar, ó. Letra C. Por que ele vai julgar também, né? Por que Jesus tem que descer para julgar? Para responsabilizar também o corpo.
Olha só que coisa interessante. Além disso, em tudo o que façam durante a vida, os bons e os maus não prescindem da cooperação de seus corpos. Então, o corpo é cúmplice de tudo que a gente fez. E daí, a consequência, necessariamente, é que as boas ou más ações praticadas devem atribuir-se também aos corpos, que delas foram instrumentos. Aí, ó, por isso que uma vez eu vi não sei aonde, que até o violino vai julgar o violinista. As músicas que ele cantou foi para o diabo ou foi para Deus? O pianista, o piano vai julgar os dedos do pianista. E os dedos vão julgar o braço, vai julgar o membro, vai julgar o cérebro, vai julgar o corpo. Vai todo mundo assim, ó, puxando assim, ó. O dedo vai perguntar para o pianista, por que você tocou aquelas obras horríveis que louvava Satanás no romantismo? Eu te julgo, eu te condeno, você me usou para isso. Aí o dedo vai atacar o pianista. É um filme de terror. Então, hein? Ela tá tirando um monte de gente da religião. Ah, é? Quem... Professora que fala mal da igreja, por exemplo. Os professores, né? Na faculdade, né? Vixe, a autoridade vai julgar ela. Nada. Por exemplo, o juiz, a lei vai julgar quem fez uma lei deturpada, né? Tudo vai ser posto assim nos mínimos detalhes, né? Porque Deus não precisa de esforço para fazer isso, né? Ele vai fazer isso com a facilidade, nem a facilidade, que nem tem como falar assim, qual é o esforço de Deus fazer tudo isso. Para ele, tanto faz, né? Mas ele vai julgar todos os detalhes, pesar tudo. Então, ó, era, pois, de suma conveniência que os corpos partilhassem com as almas dos prêmios da eterna glória ou dos suplícios conforme houvessem merecido. Então, olha que interessante. O que a gente fizer de bom aqui, o nosso corpo vai ressuscitar e vai sentir um prazer tão grande no paladar, na visão, no olfato, porque é a consequência interpretativa que a gente tira daqui. O corpo vai ter que receber o mérito ou castigo do que a gente fez. A alma que guiou o corpo, não foi o contrário. Se a gente falar, mas a carne é fraca, foi ela que me puxou. Tá, mas a carne vai julgar a alma. Ela fala assim, mas como assim? Não é eu que mando, é você que é intelecto. Eu só estou indo aqui, eu queria ir para aquele lado, você deixou. É como se fosse uma criancinha cujo pai deixou ir para o buraco. Depois a criancinha fala, mas a culpa é sua. Fala, não, você foi com suas próprias pernas. Fala, mas você não é meu responsável? É o pai que cuida da criança de 3 aninhos. A criança não tem autonomia. Então o corpo não tem autonomia para fazer nem o bem nem o mal. Quem faz é a alma. Se o corpo fizer a gula, não é culpa da língua, não é culpa do estômago, não é culpa do corpo. É culpa da alma que está desordenada e que deixou o corpo dar vazão. Porque a carne, se não me engano, não está bem no corpo, ela está na alma, né? A alma, você vê. Os gnósticos diziam que carne, o mal em si estava no corpo, mas não é assim, o corpo só corresponde ao que a alma. É assim. Porque assim, a visão, Santo Agostinho falava, o olho é o órgão mais espiritual do corpo, porque ele não cansa de ver. Você pode ficar o tempo inteiro vendo 7 horas de vídeo, não enche a memória. Fica vendo e vai vendo. E troca de vídeo, troca de canal, o olho está ali. Ele não cansa. Mas você pisca, dá uma piscada ali. E outra, que momento do dia você tem que fechar o olho para descansar? Não, isso é verdade. Desde quando você acorda, você vai. E tem gente que dorme até 3 da manhã e fica o olho aberto. E o olho não fica lá, o olho tem que bocejar, o olho tem que... Não, você só dá uma piscada aqui, ó, pronto, acabou, já era. Agora pega uma pedra e faz assim. Fica fazendo assim com um tijolo na mão, assim, ó. Quanto tempo você aguenta? Com o braço. Você não aguenta. Ou então, estica a língua assim na pia da cozinha, pega um café não muito quente e fica derrubando assim na sua língua para ficar sentindo o gosto. Quantos minutos você acha que o palato vai aguentar? Vai chegar uma hora que ela dorme. Ou sorvete. O exemplo do sorvete é mais clássico. Você, na primeira massa, baunilha, maracujá. No terceiro sorvete, é gelo. Outro, gelo. Não tem mais graça. Não tem sabor mais, porque há um limite nas células. Elas têm um limite igual o tanto que um copo aguenta. Se é 100 ml, não adianta colocar 200. Ele vai transbordar tudo, não vai valer nada os 200 para o copo. Então, o olho não tem isso. O ouvido também não. Então, o olho e o ouvido são os 2 órgãos do sentido mais nobres do ser humano. Eles representam bastante imagens espirituais. Então, por isso fala assim, Jó, antes eu só te ouvia, Senhor, agora eu te vejo com meus próprios olhos, no finalzinho do livro de Jó. Por que ele invoca esses 2 sentidos, não o tato e não o olfato? O olfato e o paladar são, assim, inferiores, se for analisar. O olfato, pior ainda, né? Quase não cita, acho que nem cita na Bíblia o olfato como analogia espiritual, porque ele não tem utilidade. Você pode viver a vida inteira sem olfato. Você pode, vai perder, mas você não vai perder tanto quanto a visão. Você ficar cego, o que você escolhe, perder o olfato ou a visão?
Quem que vai escolher o olfato? Só se for doido. Fala, não, eu prefiro um cheirinho do perfume, nossa, comidinha fazendo, vou perder isso aí. Não, pode tirar minha visão. Duvido. Quero ver quem prefere ficar com olfato. Eu fico sem o cheiro da comida, mas não perco a Netflix, não perco ver uma paisagem, ver uma escultura, ver uma pintura, ver as pessoas, ver a mãe, ver o pai. Lógico, porque o olho é mais espiritual do que o olfato. Tudo que é mais parecido com a alma, ela vai dar preferência. Então, não, isso aqui é mais assim, parecido com a eternidade do que isso aqui. Isso aqui é muito mais perecível. O olfato, estou aqui sentindo o cheiro, passou. Daqui a pouco, se eu sinto o cheiro demais, eu já acostumo, nem sinto que o meu perfume mais eu passei. Agora o olho não, qualquer coisinha, mexer um urubu ali, você já olha. Aí é uma coisa nova, o olho tá. Então, a gente vai receber o mérito da carne, do que a gente usou. Por exemplo, eu usei os olhos para ver para Deus. Então, quão grandiosa não vai ser, ou quão belas não vão ser as imagens que a gente vai receber nos olhos. O que a gente não vai ver. Por isso que Cristo fala, olho algum viu, ouvido algum escutou as maravilhas que o Senhor Deus tem preparado para nós no paraíso. Porque a gente vai receber no corpo isso também, não é só na alma. Fala, a gente vai ter a visão beatífica, mas ninguém vê a Deus, Deus não tem corpo. Isso aí é a parte assim, a gente vai inteligir Deus, a gente vai conseguir entender Deus do jeito que a gente conforme a nossa natureza, né? Não vai ter como a gente entender como um serafim entende. Nunca isso vai acontecer, mesmo depois no céu. Mas a gente vai ver alguma coisa que aqui não tem comparação. E só de pensar nisso, a gente já fica, nossa senhora, quer dizer que eu vou ter um lá. E aí, ao mesmo tempo, quem for para o inferno, se acha que ver um filme de terror é coisa assustadora, né? Ver o Jack Stripador lá, o monstro do Lago Ness, aquelas coisas assim que você fala, nossa, eu não gosto nem de ver, porque depois na hora de dormir eu fico olhando para debaixo da cama para ver se não aparece algo, eu fico perturbado. Aquilo ali é fichinha perto do inferno, porque os 5 sentidos do inferno vão receber 24 horas por dia na intensidade inimaginável, porque daí não vai mais ter esgotamento físico. Eu não falei do café na língua, não vai mais dormir a língua. Então, quem pecou de falar mentira contra a religião, contra o próximo, vai receber, por exemplo, um dardo na língua, vai queimar, vai receber uma pimenta lá insuportável, mas ele vai ter que suportar, porque não vai cansar a célula. E vai ficar intensamente aquilo aumentando. Aí vem um diabinho lá, aumenta o fogo na sua língua, joga piche queimado. Aí você pensa, não, mas eu agora vou desmaiar. Não desmaia. Aí aumenta a intensidade da dor na língua. Aí você pensa, não, vou acostumar. E não acostuma. Aí vem outra pinga mais forte ainda, eternamente assim, só aumentando e nunca regredindo. Aí pior, aí vai um com balde d'água, fingindo que vai aliviar aquele fogo na língua da pessoa, ele vai consola. Ela tem aquela ilusão de consolo, ele vem aquela água, é ácido transparente, ela joga em cima da língua, imagina? Aí aquilo pior, aí você tem aquela sensação horrível de ter sido enganado. E você tem aquela sensação pior ainda de saber que aquilo não tem esperança para voltar, não vai sair mais. Vai ser para sempre daquele jeito, porque a pessoa quis aquele caminho, ela escolheu desde a terra aquele caminho. A partir do momento que ela apoiou o aborto, que ela apoiou toda a salvação de qualquer jeito, nem tem salvação, não tem religião, não tem Deus, ela já escolheu esse caminho, só que ela não sentiu o efeito, é longo prazo. É que ela já tinha recebido isso aí, só que o intelecto dela não sacou, não entendeu. É como uma pessoa que está usando crack, tem aquela sensação de bem-estar neuroquímica, mas ela não sabe o que vai cobrar dela depois da abstinência. Ela não percebeu, daqui a pouco passou o efeito, virou um zumbi. Aí que ela vai, puxa vida, ela fala para os outros, não cai nessa não, irmão, não cai não, porque tô no inferno. Aí começa aqueles rap, aquelas coisas loucas. Por quê? Agora imagina o inferno. Então isso aqui que ele está falando é muito importante como ponto de novíssimos, né? Para a gente pensar nos novíssimos, que nem a gente está vendo aqui, as boas ou as más ações praticadas devem atribuir-se também aos corpos. Então, se a gente acha que um pudim de chocolate ou uma fruta bem madura é um prazer, então imagina aquele prato que você mais gosta de comer, que você revira o zoinho, você fala assim, nossa, se o paraíso fosse isso aqui já tá bom demais. A gente sente a vontade de falar isso. Quando a laranja está bem madurinha, quando a melancia está top de linha, aquela melancia geladinha no calor, que você está com a maior sede do mundo e você morde, ela suculenta e bem consistente, bem durinha assim. Você fala, nossa senhora, imagina que no paraíso você ainda vai ter paladar e vai ser infinitamente mais saboroso do que essa. Infinitamente. Você não tem como medir. Não tem como falar assim, não, do paraíso é 100, essa daqui que eu acho super top é 0,000 elevado à 30ª potência, 1. Não tem como colocar mensuração. É uma coisa que não entra na matemática. O tanto que é maior. E aí você pensa, não, eu quero isso. Só que você tem que fazer o quê para chegar lá?
É igual passar no concurso público, né? Eu quero passar. De Deus. Tem que cumprir os mandamentos. E não é difícil cumprir. Se for analisar, não é difícil. O problema é a vontade. A vontade da gente, ela quer o mal. Ela está propensa para mentira, para gula, para tudo. E a gente tem que ficar o tempo inteiro. Você solta. É igual cochilo, né? Quando você não quer dormir e o corpo está querendo dormir. Aí você fala, não, eu não vou dormir, eu vou assistir até o final. Aí você está lá, você pesca, a sua inteligência obriga o seu corpo a acordar. Mas o seu corpo é forte, ele fala, não, dorme. Dormir, não. Aí você começa a colocar um monte de recursos, né? Vai lá no banheiro, joga uma água na cara, dá uns tapas, dá uma chacoalhada, faz uma espreguiçada. Ou seja, você tenta fazer isso. Compara. A vida de virtude é isso. Porque cochilar é o vício, né? Você ficar acordado é virtude. Qual que é mais fácil? Dormir. Então o vício já está pronto, você já nasce com ele. O bebezinho já nasce egoísta, o bebezinho já nasce com vontade de matar o outro, ele meter a unha na cara, se roubar o brinquedinho, ele voa em cima, e se ele tivesse poder, ele matava mesmo o outro. Ele não sabe o que ele está fazendo, mas ele matava. Então é o assassinato, é a gula, é tudo. Mas você vai educando com a razão, a vontade, e vai tentando ficar... A graça de Deus, sobretudo. Aí entra a parte do outro extremo, né? Fala assim, você está tentando não dormir, mas você não vai conseguir ficar acordado. Porque o sono vai ser mais forte que você. A não ser que alguém te dê uma injeção de adrenalina. É a graça de Deus. Ela vem na veia. Você acorda assim, você não sabe como você acordou. Você não sabe, porque não veio do seu sangue isso, não veio do seu corpo, veio de fora, veio de uma injeção externa. Alguém injetou em você. Esse alguém é Deus. Então a adrenalina que vem da graça deixa a gente na virtude. E a gente pratica a virtude numa repetição. Fala, agora estou no piloto automático. Eu não sei mais mentir, eu não sei mais ser guloso, eu não sei mais perder nada se eu não sei exagerar em mais nada. Por quê? Você entrou na virtude. Mas aí você precisa da graça para manter você ali. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, a configuração do mundo, ela rouba a pessoa ainda. Porque não é só a carne que é contra a gente. É o mundo e o diabo. Tem mais dois. Tem mais dois. Né? É tipo videogame. Você matou um chefão, tem mais dois ainda. Você acha que zerou o jogo? Aí você fala... Até o fim da vida. Quantos joguinhos eu não jogava na infância que eu achava que tinha passado? Aí, um suador lascado para passar de fase. Eu falei, nossa senhora, foi difícil demais. A mão tinha dado até cãibra no dedo, no controle. Daqui a pouco lá... a tela trocava, vinha outra fase. Falei, agora o chefão pior. Eu falei, meu Deus do céu, dá até que desânimo. É tipo isso, né? Então, aqui, só para fechar antes da letra D, né? Que eu não li. Então, era, pois, de suma conveniência que os corpos partilhassem com as almas dos prêmios da eterna glória ou dos suplícios, conforme houvessem merecido. Isto, porém, não poderia efetuar-se sem a ressurreição de todos os homens e sem um julgamento universal. Então, ó... Isso que também, é que aí já é conteúdo do artigo da ressurreição dos corpos, mas que fala também que o corpo recebeu os atributos, né, de agilidade, de impassividade, né? A gente vai ser glorioso, vai ser luminoso, assim, o corpo... É verdade, porque não é só questão de prazer dos 5 sentidos, mas também a potência do corpo de... Por exemplo, cansar. O atleta, ele é... Ele vai poder passar por uma parede, por exemplo, sem ser afetado, né? O atleta, ele... Corpo glorioso, ressuscitado. Isso. Ele é... O que eu ia dizer? O atleta, ele é elogiado por todos os que não são atletas, justamente porque ele é diferente da gente. Ele conseguiu um mérito, ele treinou, o corpo dele ficou daquele jeito, você admira, porque você não é daquele jeito. Nossa, eu não consigo. Mas se você conseguisse, você não admiraria tanto. Você fala, não, isso aí eu também faço. Agora, quando o cara vira lá uma pirueta, o cara faz umas coisas assim, você fala, olha isso, você viu aquilo? Agora e no céu, todo mundo vai conseguir uma coisa assim, só que cada um vai ficar admirado do outro, porque cada um é num grau. Então, eu vou olhar para um santo, assim, nossa, eu vou louvar mais a Deus por ter visto o quanto que ele mereceu. Eu vou ficar muito feliz com ele ter recebido mais que eu. Vou ficar muito feliz no céu. Se eu for para o céu, eu vou ficar feliz com ver Nossa Senhora acima de mim. Vou ficar muito feliz. Nossa, tinha que ser assim. Ela tinha que estar maior do que eu, porque ela foi mãe de Deus. Eu não posso nem chegar perto dela. Não, é tipo isso, né? Não no sentido que a gente marca aqui, né? As relações humanas daqui. Mas é que a gente vai estar com a vontade perfeita, a inteligência perfeita. Tudo vai estar no eixo, né? Então, a gente vai ver Deus também. Né? A gente vai ver Deus. A gente vai correr sem cansar. Eu não vou ter dificuldade de me locomover. Então, o meu pensamento não vai ter os entraves que eu tenho para estudar, a gente não vai ter o sono, que tenta atrapalhar o intelecto de assimilar, não vai ter a fome, a sede, que tenta também atrapalhar o momento que você está fazendo a intelecção, o aprendizado.
não vai ter nada disso, não vai ter empecilho. Então vai ser tudo vamos dizer assim, a pessoa acha que na pista, podia ter 3 mãos, né? Para poder correr mais, aí não teria problema de acidente. Imagina, no céu você tem assim, você ganha uma pista que nem tem divisória. Você fala assim, vai para qualquer lado que você for, você vai ser feliz, porque não tem perigo mais aqui. Não tem buraco aqui, não tem mais feras, não tem mais gangues, não tem perigo. Onde você for, você está em casa. Já pensou se sentir em casa em qualquer lugar? Não precisar ter um lugar assim para você marcar CEP, endereço? Mas não, onde eu estiver eu estou em casa. É no céu. Vai ser uma coisa assim esplêndida. Hoje é inefável, né, de dizer, mas pelo que a gente leu no Catecismo e pelo que São Paulo fala e pelo que o próprio Cristo fala, a gente só pode concluir que é indizivelmente feliz. Felicidade plena. A felicidade... Vamos supor que o dia do Senhor é amanhã, ele vem. Amanhã todo mundo morre. Quem está no purgatório, que nem Nossa Senhora em Fátima falou assim para o pastorinho, que uma pessoa ia ficar no purgatório até o final dos tempos. Está lá ainda. Pode rezar, pode oferecer serviço, que ele vai ficar lá pelo pecado que cometeu. Ela fala para um dos 3 pastorinhos. Então, se vir o juízo final amanhã, toda a humanidade vai morrer, Jesus vai vir. Então nós não vamos ficar ou vai para o inferno ou para o céu, porque não vai ter purgatório mais, já chegou o juízo, né? Mas Não, tem que ter uma tese, é o Santo Tomás que fala que na verdade vai ser um fogo que vai consumir todos, sabe? Uma vez e só. vai pagar já a pena que eles estão faltando ainda. É que Deus Mas sempre isso dá um também jeito. é claro que não sei se até que ponto a igreja declara isso como dogma também, porque também a gente pode ficar falando muito. Mas no engano, Santo Tomás envolve isso, fala da questão do fogo, que vai vir o fogo, vai consumir essas almas e vai terminar de pagar o que elas têm que pagar. E elas vão poder ir para o céu, ser totalmente purificadas. E eu lembro de outra coisa que eu li ontem no devocionário de BP lá, que tem como que é aquela parte? Eu sempre faço a oração da noite, da manhã, e tem lá a da meditação. Práticas de amor, tirado do Santo Afonso. As máximas de Santo Afonso? Sim. Não tem umas orientações assim sobre como cumprir as virtudes? Tem as máximas de Santo Afonso. A primeira virtude. Tem, sim. Aí que fala da humildade, não é humildade, fala das virtudes. Aí ele vai comentar, é tirado desse livro, né? E eu lembro que fala assim, não peça, Santo Afonso fala nessa obra, não peça a Deus mais anos para fazer mais penitência. Peça a Deus que você morra aceitando a sua morte para louvar a Cristo. Se for amanhã, aceite a sua morte. Ele determinou que amanhã, então ofereça a sua aceitação como purgação. Aí você já aceita o seu purgatório. Você vai aceitar morrer. Então você se apropria da morte e fala assim, eu te entrego, eis meu espírito, Senhor. Purgou. Então essa questão do purgatório de, vai ter que ficar tantos anos no purgatório. Deus pode aproveitar isso aí para Ele mesmo. E falar, não, isso aqui eu vou considerar o seu purgatório. Igual o ladrão na cruz. Hoje estará comigo no paraíso. O purgatório do ladrão na cruz era a cruz. Ele não foi para o purgatório ali. Ele já está no purgatório. Ele aceitou. Ele falou, não, eu sou um bandido. Eu tenho que estar aqui. Senhor, mas Senhor, eu aceitei. Me perdoa. Mas o Senhor me deixa entrar no céu? Depois de eu aceitar isso aqui? Opa, é isso que eu quero. Você já vai estar, eu te garanto, hoje você vai estar comigo lá. Então ele já pagou o ingresso para ele também. Falou, você está dentro. Então a gente serve o mesmo ensinamento para a gente. E o Santo Afonso falou, então aceite a morte. E ele falou assim, não, e também acho que é da paciência, uma coisa assim que ele fala, paciência, virtude. Aí dá uma olhada lá, que é bem legal. Ele fala assim, a paciência, você tem que aceitar todo o sofrimento do dia a dia como já o purgatório. Aceita tudo. Ele fala assim, brigas, morte de parentes, Santo Afonso fala, aceite como um purgatório, o sofrimento que vem, aceite, não lute contra esse sentimento, aceita as inimizades, as doenças dos piores tipos que tiver, assassinatos, os crimes, as violações, tudo que for sofrimento, coloca na conta da purgação. Já deixa ali um lugar reservado na sua alma para meditar. Fala, se eu sofri isso, então já não vou combater esse sofrimento, eu vou abraçar o sofrimento. Eu vou pegar. Porque se eu não fizer isso agora e morrer hoje, esse sofrimento vai vir em forma de purgatório. Não tem outro esquema. É pior. O fogo do purgatório é pior. Então é melhor eu pedir a graça a Deus para suportar o meu inimigo que me atazana tanto aqui e que eu rezo para ele mudar de lugar, para sair do vizinho, para mudar longe, para não sei o quê. Eu tenho que mudar de emprego porque aquele patrão é insuportável. Não é melhor você rezar para pedir para Deus te dar paciência e utilizar ou suportar o patrão como purgatório? Para você não ter que ir para o purgatório e já morrer direto para o céu, é muito melhor, até do ponto de vista da contabilidade. Você fala, não, fazer uma conta aqui,
é melhor você ir direto para o céu assim, do que você morrer e ter que ficar com saldo negativo, queimando, não sei nem como que é a dor lá. Vai saber, porque diz que é um inferno temporário. Você fica queimando de um jeito lá terrível, não é com o corpo, mas é uma dor da alma que só quem está lá para saber. E tem até o Museu do Purgatório na Europa, né? Tava vendo na internet, lá tem um lugar, lá tem uns livros assim, com a mão chamuscada assim, nossa, alguém do Purgatório relou aqui, e tem uns negócios assim meio que... Mas é da Igreja Católica? É, o Museu da Igreja. Daí eu falei, nossa, cara, tem em Roma, acho que é em Roma. Eu já ouvi falar disso. Depois eu vou olhar de novo, fiquei curioso para ver de novo, mas é interessante isso aí, né? Nossa, Purgatório... Se você conseguir fazer o sofrimento, né, o treino do Purgatório aqui, é muito mais prático. Assim, não, eu já quero estar preparado. E eu estava pensando outra coisa. Santa Teresinha, no livro que eu li dela, o livro da vida, não morro, entro na vida. Ela vai colocando assim, quando eu chegar para o meu bom ladrão, eu vou rezar para todas vocês, minhas irmãs aqui. Eu falo, mas ela está falando quando ela chegar lá no céu? Ela fala várias vezes com uma certeza assim, de que Jesus vai vir buscá-la para levar para o céu. E aí eu pensei, como que eu posso pensar isso aí sem enquadrar na presunção de salvação? Aí pensei, assim, mas é que quem ama, ele está dentro de uma outra esfera. Porque o amor te dá uma certeza diferente. Quando você ama Cristo, acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você confia também. Você confia tanto que você não pensa no inferno. Assim, é claro que você coloca ele como juiz, mas você pensa assim na sua entrega, está tão entregue que você não tem outro lugar. Você só está pensando no céu de uma forma amorosa e não uma forma assim fria, calculista, totalmente prática. Não, é só fazer isso aqui que eu vou para o céu. Não é nesse sentido que ela falava com certeza. Você viu uma segurança, não uma certeza intelectual, mas uma segurança de amigo. Quando o meu bom ladrãozinho vir me roubar, eu vou rezar por todas vocês lá do céu. Então ela já estava assim com uma familiaridade com Cristo. Era igual aquela mãe, Senhor, coloca meu filho à direita ou à esquerda do Senhor lá no céu. Aí Jesus fala, eles poderão beber do cálice que eu vou beber? Ela, sim. Aí fala assim, olha, eles poderão, de fato eles vão beber, mas não cabe a mim escolher quem vai sentar à direita e à direita, só o Pai. Né? Ele quis dizer o quê? Ele confirmou que eles iam beber o cálice. Então, assim, ele tinha uma certa segurança em pensar, inclusive os 3 pastorinhos. Uma delas, acho que a irmã Lúcia... Nossa Senhora falou que iria ser salvo. Ele falou assim, vai. Aí outra, ela vai também, só que vai esperar um pouco mais. Falou, nossa, que prático, né? Olha, vai para o céu. Caramba, a gente fica tão assim preocupado. Falou, nossa, deve ser uma coisa terrível. Eles fizeram penitência também, né? Agora, não quer dizer que era garantido no sentido, assim, não precisa fazer nada. Parece que tem uma questão teológica que tem que... Quando a profecia não quer dizer que vai acontecer. Quando Deus fala, tal dia vai acontecer tal coisa, não quer dizer que vai acontecer. Tanto é que Cristo fala, para que se cumpra a profecia, eu tenho que fazer tal coisa. Então ele bebe... abraçar a cruz, né? Não tem a hora do vinagre na cruz, ele está lá, aí o soldado levanta com a vara, aí ele bebe para que se cumprisse a profecia. Ele podia não ter bebido, então não teria cumprido a profecia. E tem várias coisas, por exemplo... O osso também, quebrado, né? E o batismo também, São João Batista. Fala, não, deixa assim por enquanto, tal, porque para se cumprir a profecia, vamos deixar assim acontecer. Então, você vê que existe uma arbitrariedade de quem recebe a profecia de cumprir ou não. Não quer dizer que, no dia 20 de março de 2021, Deus apareceu para mim no anjo da guarda, ele falou assim, você vai receber uma graça nesse dia. Aí eu penso, então beleza, então não vou mais rezar não, já vou receber a graça nesse dia e é só esperar. É igual uma encomenda do Sedex lá, que eu já pedi, já paguei, não preciso fazer mais nada, não preciso comprar de novo, não preciso ficar mais fazendo mais nada, ela vai chegar na porta da minha casa. Será que é assim? Ou eu tenho que cumprir do jeitinho que eu estou fazendo, até mais diligentemente ainda, para que aquilo aconteça? Não quer dizer que vai acontecer, né? Então a gente fica aqui, a gente encerra hoje com essa meditação dos novíssimos, que nós vamos receber um juiz no final, né? Particularmente na nossa morte, que pode ser a qualquer momento, qualquer dia. Isso não nos deve assustar de hipótese alguma, a não ser que nós tenhamos inimizade com Deus, mas não é o caso. A gente quer amizade, a gente está buscando fazer igual São Bento, ser chamado de o amigo de Deus. Eu quero ser chamado de amigo de Deus, eu não quero ser chamado de inimigo. Se nós estamos de graça, nós somos amigos. Ele que nos chamou, não nem a gente, né? Assim, ele nos chama de amigo quando estamos em estado de graça. Então, eu só peço uma coisa, Senhor, me mantenha no estado de graça, mais nada.
Só me deixa assim, estado de graça. O resto eu me viro. Importa. Mas me deixa em estado de graça. No trabalho, na família, com os amigos, em casa, andando na rua, brincando, rezando, no velório, onde eu estiver. Só me deixa em estado de graça. Só isso. Mais nada. Mais nada. Me mantenha assim até onde eu for vivo aqui na Terra. Aí minha graça não dá mais sucesso para ser bastante rico. Só isso. Essa oração de manhã da meditação. Se a gente conseguir manter essa oração todo dia e pensar nela com a vontade mesmo, se abraçar e entregar o intelecto nela também, né? Aí a gente começa a abrir e a gente vai visualizando a graça, né, acontecendo assim. E aí a gente vê que está no piloto automático, entre aspas, que você é só espectador do que Deus faz na sua vida. Você não faz nada, na verdade. É como se você... fazendo atrapalhar. Né? Você não pode atrapalhar Deus, não atrapalha, deixa Ele trabalhar. Então, reza, pede a graça e acorda, levanta da cama e só fica só observa. Só observa o dia passando. Aí você vai vendo acontecer. Aí vem uma tentação... Aí você vai observando como você enfrentou. Aí você vê que você teve a graça, venceu. Glória a Deus. Vai. É Ele que fez. Vai indo. Aconteceu tal coisa. Olha, uma pessoa está pedindo ajuda. Ajuda ou não ajudo? A pessoa bateu palma, pediu comida. Dou ou não dou? A pessoa está fedendo. Essa pessoa deve querer, sei lá, está folgado, podia estar trabalhando. Vem um pensamento. Não, mas Jesus falou, dá a quem te pedir. Ele está pedindo. Logo eu tenho que dar. Então, se eu não der isso aqui, será que Cristo não vai cobrar? Não, é melhor eu dar e considerar que Ele é Cristo bater na minha porta. Vou pensar assim, e já vai. Aí só que você pensa, será que foi eu que pensei isso? Se eu sou capaz de pensar isso, será? Aí você vai indo. Chega no final do dia, você vai ver, nossa, Deus fez o que Ele queria fazer comigo, apesar de mim. Apesar de mim, Ele fez a obra dele. Porque se fosse por mim, o mendigo ia estar com fome até agora, aquela tentação teria sido abraçada, aquele xingamento teria sido proferido, aquela ofensa teria sido também realizada, e aí por diante. Essa teria sido minha obra, essa teria sido o itinerário do meu dia. Mas como ele foi para o outro lado, eu tenho certeza que não fui eu. Então eu só tenho que agradecer. A minha oração vai ser de ação de graças no final da noite, quando eu tiver feito uma ação boa. Aí eu vou ter que pedir para Deus, igual no IBP lá, o devocionário, né? Falar assim, se eu tiver feito alguma coisa boa, aceitai-o. A gente pede para Deus aceitar ainda, né? Falar assim, aceita, porque sou mal, não tem jeito. Não tem jeito, e se deixar, vou para o inferno mesmo, não tem como. Se me deixar sozinho, vou cair. Essa é a lei, e eu tenho certeza que é assim, e por ter certeza que é assim, me coloco como mendigo na presença de Deus, implorando para Ele não deixar isso acontecer. Como se fosse um mendigo mesmo, assim, implorando, assim, tá? Estende a mão e pede como se fosse, assim, a esmola de Deus. Assim, me deixa entrar pelo menos no porão do céu, nem que seja no porão, mas lá naquele mais escondido, para nem que Nossa Senhora nem me veja lá, assim, mas me deixa entrar aí, não deixa ficar lá fora, porque eu sei o que vai acontecer, o incêndio vai pegar aqui, o fogo vai chegar aqui. Eu não quero estar aqui na hora que o incêndio pegar, né? Não quero virar um réprobo. Então a gente pensa agora nesse mistério, que é muito importante. O nosso corpo vai herdar castigo ou a herança do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Auxílio dos cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória à Pátria, Filho et Spiritus Santo. Sicut erat in principio et nunc et seculorum in saecula saeculorum. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nós estivemos unidos com toda a Santa Igreja Católica, Apostólica e Romana, militante, padecente e triunfante, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria, gente. Vamos que vamos. Obrigado, pessoal, que está assistindo ali e quem vai assistir a gravação também.